Hoje eu quero falar um pouco sobre o idioma, sobre a língua árabe, considerado por linguistas a segunda língua mais difícil do mundo, perdendo para o mandarim, que é uma língua tonal e faz as coisas se tornarem ainda mais difíceis. Então, a palavra monossilábica ma, dependendo do tom que você coloca, ela tem pelo menos 5 significados no mandarim. Mas a gente está aqui para falar do árabe, do idioma que é o idioma oficial de 22 países que compõem a Liga Árabe, que é um grande bloco político-econômico que se assemelha ao Mercosul. A Liga Árabe, por 22 países, aponta que pelo menos 22 países do mundo têm como língua oficial o idioma árabe. E como eu já disse no outro vídeo, essa é a língua da religião, é a língua do coração e do pensamento teológico islâmico. O Islã está em 49 países do mundo de forma majoritária. Então, é muito comum em países onde o árabe não é falado, os termos da religião, aquilo que é explicado, falado, é muito utilizado o idioma árabe. Pois bem, o árabe é extremamente desafiador, primeiramente porque ele possui outros caracteres. Então, o idioma árabe não é escrito com o nosso alfabeto. Ele é diferente, completamente diferente. Ele é desafiador porque você escreve da direita para a esquerda, e essa lógica da direita para a esquerda é muito interessante, porque se você assistir um vídeo no Oriente Médio, no YouTube, tudo vai estar escrito em árabe, e o cursor não vai correr da esquerda para a direita como o nosso cursor. Ele corre da direita para a esquerda. Então, para nós, dizíamos, a história começou lá e foi avançando. A gente segue a lógica da escrita, para passado e para futuro. Na lógica da linguagem não verbal, no uso corporal, no Oriente Médio, a lógica também é da escrita. Então, o passado e o começo está lá e ele avança para cá, assim como o alfabeto. Isso é algo incrível quando a gente percebe que a lógica é toda invertida, é algo surpreendente. A gente percebe que é muito mais desafiador do que a gente imaginava. É o idioma que existe aquilo que é chamado de árabe clássico, que é o árabe do Alcorão, que é o árabe dos livros, que é o árabe que você escreve na universidade, que é o árabe nos jornais escritos, mas não é o árabe falado nas ruas. Então, existe esse árabe clássico, ou eles chamam de Fusha, que é o árabe da religião, é o árabe do livro sagrado, do Alcorão, é o árabe da universidade, é o árabe da escrita acadêmica. Existe esse árabe Amia, que é esse árabe coloquial. Alguns falam dialetal, que é o árabe falado. E se fala muitas vezes em árabe dialetal porque em cada país árabe, esse árabe coloquial é diferente entre si. Então, o árabe clássico, o idioma é um só. Mas em cada país você tem um jeito de falar que é diferente desse árabe clássico, ainda que esteja relacionado, obviamente, mas que é diferente entre si. E essa diferença, ela às vezes é menor. Então, ali no Oriente Médio, pensando na região do Levante, o Levante compõe Palestina, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia. Esse árabe levantino, ele é muito próximo do árabe clássico. Agora, o árabe do norte da África, sobretudo como Marrocos, mais distante ali da Arábia, é um árabe coloquial muito distinto do árabe escrito. Então, essa divergência entre aquilo que é falado na rua e aquilo que está escrito depende de qual país árabe você está. E existe naturalmente uma diferença muito grande entre o árabe falado num país, na rua, do árabe falado nas ruas de um outro país, uma outra nação. Então, quando eu aprendi e falava em árabe ali, eles me entendiam, eu os entendia, mas eles pensavam que eu era árabe pela minha feição, e eu usava a barba como eles, e o país onde eu estava, os homens não usavam a barba grande assim, geralmente era uma barba na máquina 1, uma barba mais curtinha, sempre muito bem feita, e eu usava como eles. O penteado era diferente, o penteado era como o deles. Geralmente os homens usam muito gel, cabelo todo para trás, enfim. Ou grandes penteados, é interessante isso, os homens são muito vaidosos. E
Inclusive, parênteses, né? É comum você chegar numa barbearia e além de cortar o cabelo e fazer a barba naturalmente, eles vão aparar a sobrancelha, eles vão tirar pelos da orelha, eles fazem limpeza de pele, isso está tudo no pacote de uma forma muito natural. Então, os homens são muito vaidosos na vestimenta, nos perfumes, etc. Mas, voltando aqui para o idioma árabe. Você tem, então, uma situação onde eu me passava como árabe e eles pensavam que eu era de algum outro país árabe. Geralmente, ali onde eu estava, eles pensavam que eu era algum árabe do Golfo. Pela minha altura, porque os árabes do Golfo que estão ali na Península Arábica, são mais altos e têm uma tonalidade de pele como a minha. Então, eles imaginavam que eu era daquele lugar. Eles conseguem se comunicar, mas se você pegar, talvez, um árabe que não teve acesso à escola, lá do interior do Líbano, e colocar para conversar com um árabe no interior do Marrocos, talvez eles não vão se entender. Porque essas diferenças, elas não estão como o português do Brasil e o português de Portugal, mas às vezes é uma diferença entre português, italiano, português e espanhol. De forma que um brasileiro comum, urbanizado, de uma cidade maior, ele entende espanhol sem talvez nunca ter estudado, sem ele ouvir de forma pausada e tranquila. Ao passo que um homem do interior escuta e não entende absolutamente nenhuma palavra. Então, o árabe é muito desafiador por isso, porque a gente, por exemplo, estudava esse árabe falado nas ruas, para poder se comunicar. Então, a gente nunca estudou o árabe clássico, então a gente conhece o alfabeto, sons, a gente consegue ler, mas lê como aquela criança que junta palavras, letras e sons, mas não entende efetivamente esse árabe clássico. Então, o árabe ele é desafiador por esses motivos e também desafiador para nós, aqui ocidentais, porque existem fonemas que nós não temos na nossa linguagem. Então, por exemplo, aqui no português, você tem sons de R, como o R de rato. Alguns lugares ele vira porta, se assemelhando àquele R do inglês. E você tem esse som de Ra, de arara. Você tem 3 sons de R. Lá eles não têm esse R do inglês, do interior aqui do Brasil, mas eles têm 5 tipos de sons de R's. E na verdade, a gente aqui tem uma letra que faz 3 sons. Lá eles têm 5 letras que seriam variações de R dentro da nossa perspectiva. Então você tem Ra, 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 Rem, que é esse R mais próximo de um R do francês. Então, isso é desafiador, porque você acha que está falando Ra, mas é esperando você falar Ra, e isso vai mudar totalmente a palavra. Você tem Sa e Sol, você tem Da, Va, Dó, Vó, seriam 4 variações de D. Você tem Tá, você tem Fá e você tem Tó, 3 variações de T. Você tem uma letra muito difícil que é Ain. Letras difíceis, letras novas, sons que você nunca ouviu. Paradas vocálicas, você tem K e Kof. E é interessante que eles falam que para você falar árabe, você tem que saber fazer a diferença e saber falar em árabe cachorro e coração. Quando você aprende a fazer essa diferenciação, você começou a aprender o árabe. E errar isso pode ser um problema muito grande, né? Confundir cachorro com coração. Então, o coração é qalb, 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 com esse K que vem da garganta, cultural. E o cachorro é qalb, com esse C aqui mais da boca e não da garganta. Bom, e aí existem sotaques. O jeito, por exemplo, que os jordanianos falam é considerado grosseiro pelos libaneses. Enfim, é uma língua muito rica, muito maravilhosa. A sua escrita, inclusive, é cheia de desenhos, de arte. E, para finalizar, é muito interessante perceber que é uma língua cheia de provérbios, cheia de cumprimentos, ela é muito rica, ela é cheia de cultura. E é muito legal porque existe um sistema de chave e fechadura nos cumprimentos, por exemplo. Então, se alguém diz para você bom dia, sabah al-khair,
você precisa responder sabah al-nur. Você não pode, a pessoa falar bom dia e você dizer, e aí, tudo bem? Essa fluidez no idioma não é permitido na cultura e não faz sentido. Então, se alguém fala de um jeito, te cumprimenta de um jeito, te agradece de um jeito, você tem que responder naquilo que é esperado. Então, se alguém fala shukran, que é o obrigado mais comum, você tem que responder afwan. Se alguém diz para você, por exemplo, Islam uideit, você tem que responder uideit, que é uma forma de dizer muito obrigado para aquela pessoa que fez algo para você com as próprias mãos. Então, quando alguém cozinha para você, você come na casa dela, você não pode dizer para ela shukran. Você tem que dizer Islam uideit. Obrigado pelo aquilo que você fez com a sua mão, que literalmente seria, né, que sejam pacificadas as suas mãos. E existem diversas dessas chaves fechaduras, isso é muito complexo. Então tem um jeito para você cumprimentar quando nasce uma criança, quando alguém vai se casar, quando alguém morre, quando você vai no velório, quando você vai comer, você está à mesa. E se você erra esse sistema de chave fechadura, você pode ofender alguém, mas geralmente são dadas boas gargalhadas. Eu errei muitas vezes, meus professores riam muito, meus amigos riam muito, porque às vezes é como se alguém dissesse para você boa tarde, você respondesse por nada. Isso acontece muito com quem está aprendendo. Existe uma perspectiva dos muçulmanos que árabe é a língua falada no céu, é a língua de Deus. E a gente vai ter um vídeo para falar sobre isso. Então eles acreditam que para aprender árabe é necessário uma eternidade, porque essa é a língua do Deus eterno e infinito. Para além da questão teológica, de forma prática, realmente aprender árabe é uma tarefa difícil, árdua, mas uma grande aventura, uma língua belíssima e que vale a pena aprender. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, com pessoas que possam se interessar. Inclusive, se você tiver dúvidas, quiser fazer comentários, prometo me esforçar para responder cada dúvida que for colocada. Um prazer estar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Ma salame.